Nossas boas-vindas ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, que é o canal que a gente mantém para os nossos encontros semanais, de forma que a gente consiga dar continuidade aos nossos encontros, uma vez que a gente está impedido de se encontrar presencialmente. A gente vai dando continuidade por aqui aos nossos encontros, às nossas reflexões, aprofundando os nossos estudos nos ensinamentos de Jesus, para que a gente não perca esse fio, não perca essa rotina de sempre estar em companhia desses ensinamentos e colocando eles em prática em nossas vidas. Nossa casa continua com o trabalho de assistência às famílias necessitadas, doando cestas básicas para as famílias cadastradas, e os demais trabalhos presenciais estão impedidos, porém a gente dá continuidade às aulas de forma virtual e também a esses encontros de oratória de forma virtual, que a gente consiga então seguir a nossa jornada. Vamos dando início às nossas reflexões dessa oportunidade com uma oração inicial, para que a gente possa entrar em sintonia e possa criar o nosso ambiente para essa realização. Vamos elevando o nosso pensamento até o mais alto. Vamos criando esse ambiente de elevação espiritual e conectando os nossos pensamentos com os pensamentos dos nossos mentores, e assim possamos criar esse diálogo interno que nos possibilita entrar em contato com Deus nosso Pai, com a presença de Jesus nosso Mestre, possamos extrair os melhores benefícios de seus ensinamentos e tudo aquilo que faça sentido colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos conduza nessa tarefa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós temos como leitura dessa oportunidade o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não pôr a candeia embaixo do alqueire. E os itens são de 6 a 10, não vades ter com os gentios. Então, apenas para a gente localizar a questão da não pôr a candeia embaixo do alqueire, que é esse que é o tema desse capítulo. A leitura está em Mateus e vai de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, como dito, essa leitura está em Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 16. E mais adiante, nós temos em Mateus, no capítulo 6, versículo 22,
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, só para a gente fazer uma repassada muito breve em relação à candeia, porque candeia é uma palavra que não é muito utilizada atualmente e também em algumas regiões nem é utilizada. Mas a gente só precisa se utilizar do aspecto histórico, em que na época em que não existia a energia elétrica, se fazia a luz acendendo um pavio numa candeia. A candeia era uma espécie de uma lâmpada, uma espécie de um recipiente que se colocava um pavio e acendia esse pavio para iluminar o ambiente quando não tinha luz. O candeeiro era um local onde se depositava essa candeia acesa. Então o candeeiro geralmente ficava num local mais alto no recinto, se depositava a candeia quando acesa para que ela iluminasse todo o ambiente. A candeia, quando estava apagada, ela geralmente era guardada no chamado alqueire. Alqueire era um recipiente de guarda, um recipiente de armazenamento de óleo, e se costumava guardar a candeia embaixo do alqueire quando ela estava apagada. Então, quando ele faz a leitura não pôr a candeia embaixo do alqueire, significa não colocar a candeia quando acesa no local onde ela é guardada só quando ela está apagada. Por quê? Porque se ele quis dizer a gente colocar a candeia quando acesa, colocar num candeeiro, colocar numa altura em que possa iluminar todo o ambiente e possa servir de luz a todos aqueles que estejam na escuridão. Então, quando ele faz uma comparação entre a candeia e os olhos e os nossos olhos, ele quer dizer que aquele brilho nos olhos que a gente pode dizer que a pessoa que tem fé, a pessoa que tem consigo aquela chama, aquela ardência interna em relação aos ensinamentos de Jesus, a sua fé, o seu fervor diante da Boa Nova, que é o Evangelho, então seus olhos brilham, seus olhos distribuem luz, o seu corpo tem luz, o seu corpo pode iluminar outras pessoas. Esse é o sentido de não pôr a candeia embaixo do alqueire, fazer com que a luz se propague, fazer com que a luz que todos nós temos dentro de nós, que possa ser levada a iluminar o ambiente, iluminar outras pessoas que estiverem interessadas em obter essa luz que vem de Jesus. Mas a leitura do nosso item para essa oportunidade é não vá dister com os gentios. Então, no item 8 nós temos: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurei os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Então, o que significa não ir aos gentios? Esses povos que ele citava, a gente tem condições de ver o significado histórico disso consultando o próprio glossário que se encontra na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vai explicando essas nomenclaturas gentios, quem eram os povos gentios, quem eram os povos samaritanos, o que significavam os publicanos,
os fariseus e assim por diante. Mas, atualizando, para a gente entender nos dias de hoje o que significam, o que a gente pode interpretar como sendo os gentios, não é mais circunscrito num povo, mas sim as ideias, opiniões que se pode extrair em toda parte de pessoas que têm, digamos, muito discurso de como conduzir a sua fé, de como conduzir os seus atos perante os seus irmãos, seus semelhantes, mas ainda não se transformaram, ainda tem muito nas suas atitudes, ainda não tem bem claro essas máximas, essas condutas já transformando a sua vida, transformando seus relacionamentos. E os samaritanos também é um povo que, até na parábola do bom samaritano, é colocado como o bom samaritano, como se eles pudessem fazer uma reflexão diferente dos samaritanos em geral, que eram conhecidos como povos que tinham seus rituais, eles seguiam diversas condutas programadas para demonstrar a sua divindade, sua crença, mas também eram só nos rituais, eles não tinham muita proximidade com os outros povos, eles não tinham muito, eles se isolavam um pouco da convivência com os outros povos por causa de divergências que existiam nessas crenças. Então, se a gente for trazer para a linguagem de hoje em dia, seriam essas ideias ou essas legiões de crendices que têm seus rituais, têm suas formas de conduzir, têm suas vestimentas próprias, cuidam por ter certos adornos que demonstram a sua fé e ainda internamente não se transformaram, não tiveram ainda esse impulso interno de modificar os seus pensamentos, suas condutas, modificar toda a sua história, a sua narrativa, de forma a abranger todos os demais cristãos, de forma a abranger tudo que Jesus pedia para nós, tudo que Jesus nos colocou como o caminho da felicidade, o perdão das ofensas, o acolhimento dos necessitados, a caridade, a indulgência, a humildade, não fazer com que os nossos atos humilhem aqueles que estejam necessitados, aqueles que estejam recebendo os nossos donativos, as nossas ações de caridade. Então, dentre tantas outras que a gente pode relembrar, uma vez que justamente essas colocações sobre a candeia, o candeeiro, os olhos se assemelhando a candeias, elas foram proferidas justamente no Sermão do Monte, que traz todas as boas aventuranças, e cada capítulo do Evangelho trata dessas boas aventuranças de forma destacada. Então a gente pode reler ou ir acompanhando as oratórias, que a gente vai conseguir tratar de cada uma delas separadamente. Mas só lembrando, né, só puxando esse gancho, de que fazem parte de toda uma filosofia que ele vinha colocando em relação às condutas próprias de quem quer viver essa realidade de transformação interna. Então, nas palavras de Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 26: portanto, não o temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se
nem oculto que não haja de saber-se. Ele quer dizer que as verdades espirituais se farão conhecidas por todos, independente da sua vontade cristã, espiritual, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja o seu esforço, as realidades espirituais, as realidades que essa transformação interna nos conduzem à felicidade, todos os avanços científicos nos mostram que de uma outra forma de interpretar, de uma outra forma de descrever isso, Jesus colocava com as suas palavras para que fossem acessíveis àquelas mentes na época. Falando em parábolas, ele podia, que era uma tradição da época, ele podia fazer com que essas informações ficassem gravadas na memória dos seus semelhantes. Hoje nós temos até o avanço da ciência já comprovando muitas dessas teorias da felicidade, da busca da felicidade, e quanto essas condutas de vida vão nos transformando em pessoas mais felizes conosco mesmo, felizes com os nossos semelhantes, felizes em nossos relacionamentos. Então como se ele dissesse exatamente dessa forma: todas as coisas se farão conhecidas, todas essas verdades são como edificações construídas em cima de uma montanha. Elas não ficarão escondidas para sempre, elas ficarão bem claras e explícitas para que todos nós venhamos a conhecer, ainda que algumas ideias relutem em conhecer essas verdades, elas se farão claras, objetivas, conhecidas e práticas para todos aqueles que estão na vida encarnada. Algumas crenças interpretam que essa ideia de colocar a candeia num candeeiro, de fazer com que essa luz se expanda e que seja divulgada para todos, ela faz com que se criem rotinas de fazer com que isso chegue à interlocução de demais pessoas, indo em busca de novas formas de propagar essas ideias em praças públicas, em abordando pessoas e fazendo com que isso seja divulgado da forma como se faz esse entendimento de colocar a candeia em cima do candeeiro, né, propagar essa luz. Bom, na interpretação do Espiritismo, da mesma forma que essas realidades vão se tornar cada vez mais claras, práticas na vida de todos aqueles que estão nessa busca, aqueles que estão em busca de um sentido para a sua vida, a forma de fazer essa divulgação, a forma de fazer essa interlocução, ou a forma de abordar as pessoas para que despertem para essas realidades, despertem para essa ideia de uma felicidade plena que se faz no corpo físico e no nosso ambiente mental enquanto estamos encarnados, e uma felicidade plena, uma felicidade realizada quando estamos já num ambiente fora do ambiente material, onde a gente pode dizer, muitas vezes a gente pode chamar isso de plano espiritual ou reino de Deus, se a gente for ser mais literal com os escritos antigos. A gente tem uma interpretação diferente de fazer abordagens públicas ou fazer abordagens
pessoais àqueles que a gente possa encontrar. Ainda que a gente mantenha esses canais de oratória como forma de reflexão e de divulgação dessas palavras, no Espiritismo não é exatamente essa a abordagem adequada que a gente busca, ou que a gente interpreta como sendo colocar a luz num candeeiro. Na verdade, quando a gente no Espiritismo, a nossa interpretação é de que em todas as atividades, em todos os atos, em todos os momentos, o espírita conduz a sua vida, os seus pensamentos, o seu diálogo e as suas decisões, os seus relacionamentos dentro de tudo aquilo que foi proferido e ensinado por Jesus. A sua vida é a transformação da Boa Nova. A Boa Nova, que é o Evangelho, é a transformação da sua própria vida e da sua própria conduta. Então, independente de ele estar usando as suas oportunidades de fazer abordagens pessoais, ele usa, na verdade, a sua própria vida como condução dessas máximas, desses ensinamentos. Então, a transformação interna, ela se faz ver externamente nas suas relações, em todas as suas decisões, em tudo aquilo em que o espírito imagina que é possível alcançar com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que consta na Boa Nova, que a gente consiga usar essa condução de vida como mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho sendo conduzida pelas próprias palavras que se fala, pela própria maneira que se conduz a vida em todos os ambientes, independente se está sendo dentro de uma congregação religiosa, quer seja no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, no seu lar, no seu ambiente de vizinhança, no seu relacionamento com os familiares. É como se todas essas esses ensinamentos, todas essas máximas, todo esse significado espiritual do que Jesus trouxe de ensinamento, de bagagem para nós, pudesse ser incorporado em nossa vida, em nossa forma de se comunicar, de se relacionar e de decidir em nossa vida. E é por isso que a gente continua estudando e relendo, e estudando e relendo, e interpretando e trazendo essas interpretações à luz do que serve para a nossa vida cotidiana atual, para que a gente consiga cada vez mais colocar em prática naquilo que nós temos hoje como realidade de vida, para que a gente não continue fazendo a leitura dessa Boa Nova da forma como ela foi proferida há mais de 2000 anos atrás, trazendo a interpretação de forma que a gente consiga colocar de forma prática em nossa vida hoje. Nossa forma de comunicação hoje, ela é mais dinâmica, ela tem um alcance muito além do que nós tínhamos naquela época. Os nossos relacionamentos hoje, eles estão circunscritos em redes culturais muito mais longas do que se tinha naquela época. Era muito pontual e identificável geograficamente os povos
dessa região, daquela região, falavam aquela língua, essa língua, tinham essas crenças, seguiam esse ritual religioso. Hoje em dia existe uma miscigenação enorme de crenças, de valores e de alcance desses fatores de relacionamento, de comunicação e de decisões que a gente precisa estar adaptando e revendo a cada nova oportunidade. Isso não se circunscreve mais com tanta facilidade como era. E é por isso que, se a gente não insistir em fazer essa interpretação, em fazer essa adequação às nossas realidades atuais, a gente pode estar incorrendo num atraso, numa perda de oportunidades de colocar isso de forma clara e prática para todos aqueles que estão em busca dessa luz, para todos aqueles que ainda têm alguma resistência ou que ainda têm dificuldade de interpretar da forma literal como foi escrita há mais de 2000 anos. Então, é por isso que a gente insiste em continuar com esses estudos, essas oratórias. Todo o nosso esforço é em continuar destrinchando, continuar traduzindo e continuar confrontando à luz do que hoje nos é possível obter, tanto das esferas filosóficas quanto científicas, uma abordagem mais atualizada da nossa esfera religiosa diante de todos os ensinamentos que nos deixou Allan Kardec na codificação espírita. E é esse o nosso esforço em toda essa trajetória de busca nossa, que ela possa servir de inspiração à busca de outros que estão então nessa tentativa diante de novas oportunidades e novas abordagens diante desses temas. Então esse era o recado para essa oportunidade. Ficamos agradecidos pelos amigos, pelos que continuam nos acompanhando, continuam fazendo o seu Evangelho no Lar, acompanhando as oratórias que a gente prepara de acordo com a escala dos capítulos do Evangelho e segundo as demais leituras que a gente se vale para trazer essas interpretações, que essas novas formas de abordar, esses novos significados possam servir de ferramentas para as suas reflexões e que sirvam também para que tenham paz nesse seu Evangelho no Lar, para que traga para dentro do ambiente do seu lar tudo aquilo que você busca de luz, que essa candeia possa ser colocada nesse candeeiro e que essa luz ilumine todo o seu corpo fluídico e ilumine todo o seu lar, traga para todos aqueles que estejam nessa oportunidade nesse ambiente, estejam mergulhados nesse ambiente, possam receber esses fluidos benéficos, possam usufruir dessa luz e possam se sentir inspirados para levar adiante em sua vida cotidiana nos ensinamentos de Jesus. E assim, pedimos permissão para dar por encerrado essa oratória, pedindo gentilmente que cada um de nós volte seus pensamentos para dentro de si mesmo, para trazer dentro de si aquilo que tem de melhor e assim possa iluminar esse ambiente com essa luz imperecível que nos conduz a melhores reflexões e nos conduz às melhores práticas
diante dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E assim nós vamos dar por encerrado com uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós nos despedimos dessa oportunidade. Que todos fiquem em paz e estejam conosco numa próxima. Até!